Primeiro destaque desta terça-feira, buscando apaziguar reações sobre o projeto de lei que realiza mudanças nas regras do fundo eleitoral, o relator da proposta, senador Everton Rocha, vai propor alterações no texto durante reunião do Colégio de Líderes. O objetivo é induzir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a deixar o texto ser apreciado na CCJ na parte da manhã desta quarta-feira e seguir ao plenário da Casa à tarde. O relator da proposta conversou com Eduardo Braga, líder do MDB, para acertar alguns pontos que devem ser alterados por emendas de redação e supressão, o que evitaria, então, a volta do texto à Câmara. O Everton também conversou com o líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, para acordo em vetos presidenciais, enterrando outros pontos polêmicos do projeto de lei. E para falar sobre isso, nós convidamos, e gentilmente nos atende agora aqui no 3 em 1, o diretor executivo do Movimento Transparência Partidária, Marcelo Issa. Marcelo, como vai? Boa tarde, um prazer tê-lo aqui. Boa tarde a você, a todos os ouvintes da Jovem Pan e a todos no estúdio. Ô Marcelo, que problemas vocês flagraram nesse texto que agora pode ser votado pelo Senado? Olha, o projeto traz uma série de retrocessos para a transparência e integridade nos partidos políticos e nas campanhas eleitorais e, portanto, na política como um todo. Ele, por exemplo, permitiria uma flexibilização dos sistemas de prestação de contas para a justiça eleitoral, permitiria que cada agremiação, cada partido utilizasse um sistema diferente, o que acabaria com a padronização das contas e, por consequência, com a capacidade que a sociedade, os órgãos de controle têm de fazer a leitura dessas prestações de contas. Portanto, acabaria com a própria transparência das prestações de contas, não só das contas partidárias, mas também das contas eleitorais. Há sistemas diferentes para essas duas prestações de contas. Com relação às contas eleitorais, o projeto permitia que os candidatos simplesmente deixassem de inserir dados referentes às suas contas de campanha nesses sistemas de prestação de contas que foram fundamentais para identificar, por exemplo, as chamadas candidaturas laranja nas últimas eleições. Mas eu trago diretamente aqui de dentro da sala de reuniões do plenário da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, cuja reunião deve começar em breve, boas notícias, aparentemente boas notícias. Ao final da reunião do Colégio de Líderes, houve um pronunciamento de diversos senadores, incluindo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciando que o Senado rejeitará na íntegra a proposição, ressalvando apenas as regras referentes à discussão do fundo eleitoral, que será debatido mais à frente quando da discussão da lei orçamentária. Trata-se aparentemente de uma grande vitória da sociedade civil. Vera. Marcelo, boa tarde, obrigada por ter aceitado falar com a gente. A gente deve em grande parte ao trabalho da organização da qual você é diretor, o Alarme, ter soado para esse projeto. A seu ver, como se justifica, e aí eu faço até uma meia-culpa enquanto imprensa, que ele tenha passado tão abaixo do radar dos jornalistas, da sociedade, nessa votação relâmpago que ele teve na Câmara? Como foi esse processo? Olha, Vera, boa tarde a você. Esse projeto, assim como as questões referentes à legislação partidária e eleitoral, muitas vezes são mais técnicas e demandam mesmo um conhecimento mais aprofundado. Eu próprio passei uma tarde toda e boa parte de uma manhã inteira analisando todas essas disposições para chegar às conclusões e aos alertas que nós pudemos emitir ao longo desses dias. Então, de fato, mais uma vez, uma comprovação da importância das entidades da sociedade civil, das organizações não governamentais, que nos últimos tempos andam tão desprestigiadas nesse trabalho de fortalecimento da democracia. Josias de Souza, diga, Josias. Marcelo, você está bem otimista, eu quero ver, sabe aquele São Tomé, ver para crer? Então vou aguardar para ver se de fato os senadores vão rejeitar essa proposta. Mas eu lhe pergunto pelo que Josias, você... entendo que é fundamental que a sociedade continue alerta, mobilizada. Estou, eu diria, relativamente otimista. Também tenho ressalvas e busco comedir esse entusiasmo. O que eu queria saber é, do que você observou lá dentro, o que é que vai restar? Restaria a parte em que os parlamentares vão deixar para
a discussão do projeto de lei sobre orçamento do próximo ano, a definição do valor do fundo eleitoral, ou eles vão tentar salvar alguma coisa desse projeto? E eu lhe pergunto se esse projeto é resgatável ou se ele é 100% imprestável. Eu diria que ele é 99% imprestável. Nós ainda não temos detalhes ou informações oficiais sobre como se dará essa preservação das disposições referentes ao fundo eleitoral, mas entendo que o que é possível de resgatar no projeto sobre esse tema é a previsão de que esse debate venha a ocorrer quando da lei orçamentária, ou seja, qual será o valor do fundo, quais serão as fontes de financiamento desse fundo. É preciso que a lei eleitoral traga previsões a respeito e, por isso, é necessário manter esse texto e aprovar algo nesse sentido até o dia 4 de outubro. Mais uma pergunta, Rodrigo Constantino. Vai lá, Constantino. Boa tarde, Marcelo. Eu queria a sua opinião em relação a esse papo de acordão todo que o relator Everton estaria tentando travar com o governo, né? Porque a gente sabe que, da forma que foi aprovado na Câmara, na surdina, às pressas, realmente chama muita atenção o que está em jogo. Por que esse acordo, por que esse jogo, essa turma se movimentando para aprovar essas coisas? E a gente sabe também que o partido do presidente, o PSL, tem interesse aí em meter a mão no dinheiro extra que estaria sendo aprovado, inclusive para pagar eventualmente outras coisas, que não só a campanha e tudo mais. Você vê como um risco ainda essa possibilidade de acordão ou isso realmente está enterrado? E qual a sua opinião pessoal do que seria um projeto adequado, então, para tratar dos pontos legítimos que alguns levantam? Olha, regimentalmente, essa é a nossa grande preocupação, seria possível que eles rejeitassem todos os dispositivos que nós apontamos como retrocessos, mantivessem apenas essa previsão referente ao fundo eleitoral e enviassem, então, o projeto para a Câmara, que poderia referendar essa recusa, esse seria um cenário positivo, ou então ressuscitar o texto que ela aprovou no afogadilho na semana passada. Esse é o nosso receio. Então, por isso é importante que nós permaneçamos atentos, alertas, que a sociedade permaneça mobilizada até o final desse processo agora na Câmara dos Deputados, caso esse acordo anunciado há pouco seja de fato honrado no plenário do Senado. Vera. Marcelo, eu li o projeto, ele fala mais em flexibilizar o uso do fundo partidário e não do fundo eleitoral das campanhas. Me corrija se eu estiver errada. Então, eu não consigo entender por que ele precisaria resguardar alguma coisa em relação ao fundo eleitoral, se ele já está previsto no orçamento e se pelas regras que vigoraram para a eleição de 2018, ele já era algo criado. Então, manter esse projeto vivo, ainda que seja sob esse pretexto, dá margem para que seja enfiado um monte de outros jabutis ali, não? A gente ainda precisa aprofundar um pouco a análise, Vera. Eu entendo que essa sua suspeita é bastante razoável, nós compartilhamos essa mesma preocupação, mas, salvo engano, a legislação que criou o fundo eleitoral de 2017 fez previsão apenas às eleições de 2018. Por essa razão, seria necessário que a lei eleitoral fosse modificada até 4 de outubro, nesse sentido e em apartado da lei orçamentária. A gente ainda precisa confirmar esse diagnóstico, mas essa ressalva ou esse ponto de atenção que você levanta é muito importante para a gente também. Josias. No início do ano estava todo mundo muito animado com a perspectiva de uma renovação muito grande no Legislativo, né? Você que observa a cena de fora, você acha que essa renovação, ela se revela em função dessas coisas que estão sendo discutidas agora? Aprovou-se recentemente também uma lei de abuso de autoridade, com algumas coisas ali excêntricas, para dizer o mínimo. Você acha que essa renovação, ela se perdeu ou ela vem se revelando insuficiente para deter essas indecências? De fato, o que ocorreu nos últimos 10 dias nos traz à memória o modus operandi do
do Congresso que a sociedade buscou transformar nas últimas eleições. Eu, sinceramente, espero que isso não signifique uma, digamos, revelação da real postura do Legislativo. Espero que o início desse ano, em que houve debates mais aprofundados e meritórios e conectados com as demandas da sociedade, seja algo concreto e que isso se estabeleça como regra, não esse episódio dos últimos 10 dias, que de fato é muito negativo para a democracia, não só pela questão substantiva, pelo conteúdo do que a Câmara dos Deputados aprovou e o Senado quase aprovou, não fosse nossa intervenção, mas também pela forma apressada, pela forma apartada da participação social, do debate, do aprofundamento sobre as questões. Fala, Vera. Para a gente falar desse outro projeto que vai vir aí na discussão do orçamento, né, o do fundão, do fundo eleitoral, e o aumento da previsão de verba para isso, pelos estudos que vocês fizeram do que foi feito na eleição de 2018, se justifica um aumento para mais de 3 bilhões e 700 milhões de reais para um fundo para custear as eleições municipais, Marcelo? Olha, Vera, as eleições para prefeitos e vereadores, de fato, demandam poderiam, em tese, demandar um pouco mais de recursos por serem mais candidatos. No entanto, o parâmetro norte sempre deve ser a redução dos custos de campanha. Nós estamos vivendo um momento em que, e as últimas eleições demonstram, vai se consolidando um novo jeito de fazer campanha, em que é muito possível obter bons resultados a baixo custo. Então, do nosso ponto de vista, o norte deve ser a redução dos custos de campanha e, em nenhuma hipótese, o comprometimento de recursos que estariam destinados a políticas públicas, especialmente nas áreas sociais, como educação, saúde, segurança pública, que são aquelas que se alimentam das emendas de parlamentares, das emendas de bancada e que, salvo o melhor juízo, estão sendo debatidas como possível fonte de financiamento para o novo fundo eleitoral, o que, do nosso ponto de vista, sim, é um grande retrocesso, uma grande aberração num país com tantas carências como o Brasil. Muito bem, nós ouvimos aqui o Marcelo Issa, diretor executivo da Transparência Partidária. Marcelo, mais uma vez, obrigado por atender ao nosso convite. Foi muito bom tê-lo aqui. Obrigado pelas informações. Até uma próxima. Um abraço. Muito obrigado. Até uma próxima. Um abraço.